voltando para a lógica do musical, né? A gente começa assim também, apresentando a Chica Mali, que é a Denise, né? Mas ela fala por um coletivo, e esse coletivo vem. Mas tinha, a gente estava numa discussão muito grande, né? Eu queria muito saber desse seu diálogo também com a direção musical. Então, algumas coisas que eu pensei que não eram canções vieram a virar canções, algumas coisas que eram canções passaram a ser mais faladas. Como é que é esse seu diálogo? Pensando tipo no Ivone Lara, que você dirigiu e escreveu. E se você já escreveu algum musical também, o qual você não participou tanto do processo, quando você viu a sua obra, assim, sobre esse pensamento do escritor a partir da música? Tá, vamos falar de dois musicais, então, absolutamente diferentes. Vamos falar de Se Acaso Você Chegasse, que foi um musical que eu escrevi, que é em homenagem a Elza Soares, que foi montado em Salvador pela Arte e Sintonia, do Max, que a Denise era uma das protagonistas, inclusive, Sim. que está aí com você. E Dona Ivone Lara, que foi esse outro, que estreou no Rio, depois foi São Paulo, e que eu dirigi. No Dona Ivone Lara, eu trabalhei com dois caminhos distintos. E, inclusive, eu tinha Rio do Hora, que é um cara que trabalhou com Dona Ivone Lara, é arranjador de Zeca Pagodinho, de todos eles, que é uma subidade do período que tem essa história nele. Só que ele tem uma expertise de arranjo musical, arranjo de samba. Então, ele ficou no espetáculo com a responsabilidade de arranjar as canções, os sambas, dentro dos contextos que eu estava passando para ele. E Jarbas Bittencourt fez a trilha. Então, as cenas que viraram canções foram feitas por Jarbas, porque ele compunha, eram coisas que precisavam ser compostas, né? Eu tenho um processo com Jarbas de muitos anos de criação, então a gente tem uma sinergia de produção também bastante grande. Mas eu vou dar um exemplo de uma cena. Tem uma cena do Dona Ivone Lara que tinha a abertura, a primeira cena do espetáculo. É uma cena no hospício, com 4 loucos fazendo um carnaval dentro do quarto e Ivone fora gritando, querendo entrar, e ela entra e uma das personagens se joga da janela. E é uma personagem negra que foi vítima de agressão, né? E aí a gente começa a fazer essa sinergia entre Ivone e esse universo. Essa cena, ela é uma cena bastante longa, e eu disse, Jarbas, essa cena é uma opereta. Todo esse texto é cantado. Aí ele falou, massa, tá bom, vou compor. Aí ele foi lá e compôs a abertura da cena até a Ivone chegar e tal. Aí ele trouxe e falou assim, já tá pronto, vamos passar para você ver. Aí passou o texto musicado. Uhum. Só que eu já penso o texto sabendo que ele vai virar canção. Então eu já penso ele mais metrificado, menor, né? Já penso o texto no caminho de oferecer a ele a construção musical. Mas eu não componho, eu não escrevo música. Ele que escreve. E aí ele me mostrou, eu disse, muito legal, Jarbas, é exatamente isso que eu queria. É uma opereta meio patética, porque eu já tinha pensado no figurino também, que eram produtos hospitalares desconstruídos, era uma coisa meio clownesca, meio Pirandello a gente já tinha mapeado o universo da cena, porque eu queria libertar o espetáculo. Tipo assim, um espetáculo de samba que começa com opereta ao piano. Meio Harold Weiss, meio alemã, inclusive. E eu queria que o público fizesse assim. Eita, a gente entrou na peça errada. Não é, Dona Ivone, vamos embora. Cadê o pandeiro? Cadê o tamborim? Era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas já me libertassem para contar a história do jeito que eu queria contar, sem precisar ter o malandro e o pandeiro e a cena clichê do samba. Então ele começava num universo absolutamente pertinente a Dona Lara, só que era uma cena solta, à parte, num tom diferente. Aí Jarbas mostrou, aí eu disse, Jarbas, beleza, pode finalizar. Ele, já finalizei. Eu disse, não, você não finalizou, você fez meia página, são 3. Aí ele, você quer a cena inteira? Toda? Eu disse, quero, já falei, cena toda musicada. É inteira essa cena musicada. E você vai fazer tudo coreografado? Tudo coreografado. A cena, 3 páginas de texto, virando canção. Opereta, é uma opereta, faça os movimentos da opereta. Quero inteira. Aí ele, eu não acredito nisso. Você não me avisou isso quando eu entrei aqui. Eu disse, você que não soube ler minha rubrica, que tá aqui. Tá escrito que a cena toda é musical. Que bom, Vinícius. E aí a gente transformou, tudo era cantado. E Zebrinha coreografou e tudo era coreografado.
era uma coreografia cena. Era uma cena que era toda em cima da música, em tempos, e aí tinha umas camas que corriam, né, com as rodinhas, tinha que jogar a cama, pegar a cama no tempo do negócio, girar e sentar e fazer isso. E foi isso, e aconteceu. E era uma cena super bonita, que causava uma estranheza nos mais clássicos do samba, e era muito instigante para você entrar no universo da história. Aí a gente teve cena também da morte de Silas de Oliveira. Tinha a canção de Silas de Oliveira, que foi um clássico dele com Dona Ivone Lara. Uhum. Esta canção virou uma peça erudita, com cantos eruditos, com vocalizes, né? Só que era a canção, era um samba originalmente. Então, assim, a gente foi desconstruindo várias coisas. Outro samba, teve um samba que virou foxtrot com sapateado dentro do espetáculo. A gente foi desconstruindo vários lugares e esse foi o trabalho de Jarbas. Então, a gente tinha as canções arranjadas por Rildo e a gente tinha a história trilhada por Jarbas, que é aquilo que eu falei no esquema, fazer trilha para suas tramas. Quem fez as trilhas foi Jarbas, mas quem arranjou as músicas cantadas por Ivone Lara e pelos outros personagens foi o Rildo. E já em Elza, em Se Acaso Você Chegasse, a gente só usou o repertório de Elza Soares. A gente só usou as canções dela. Então, acabou que ali você tinha um musical onde eu fui construindo, eu sabia a história dela na minha cabeça. Então, eu fiquei ouvindo as canções dela durante muito tempo e linkando as canções dela à própria vida dela, para dali construir a história. Então, você não tem trilha para as histórias, você tem a história encaixada na discografia dela, que é uma outra forma de fazer, mas é uma forma, inclusive, mais simples, porque eu não tem o universo do autor, tem a leitura do autor para as canções da história dela. Então, tem caminhos diferentes de se lidar com isso, mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a canção não seja redundante, que a canção não diga o que já foi falado. Este é o principal erro ao fazer um musical. Quando você diz uma coisa e você... por exemplo, eu digo a você, vai embora da minha casa. E aí você sai e eu fico, como eu sofro, eu tô sofrendo muito, eu tô sofrendo. Eu já sei. O personagem sair, você vai dizer, eu vou me vingar, vou pegar a faca e vou matar as crianças. Seria Medea. Ela tem que tomar a decisão de matar os filhos na canção que vem após Jasão sair de casa. Eu não posso parar a narrativa para fazer exibição. Eu preciso me exibir conduzindo o público para informações novas. Senão, a gente não tem essa tolerância. Não é que não tenham musicais que façam isso, fazem. Mas essa foi uma estrutura que já foi sendo superada. Ela foi ficando velha, esse musical ilustrativo, né? Que só diz, como eu me sinto, tarará. Ele foi ficando velho. As coisas, ou elas avançam... Eu vi uma encenação uma vez de um musical, que eu nem vou me lembrar agora exatamente qual mas que o diretor criou ações dentro das canções que não levavam a lugar nenhum. É uma forma de resolver também. A canção está dizendo, como eu sofro, e Medea pega a faca, olha a faca, aponta a faca, e avança para os filhos. Sabe? Ele inteligentemente, ele resolveu a defasagem do roteiro criando as ações de cena. São caminhos, são formas que você vai ali. Né? Às vezes a canção está dizendo Lé e você está fazendo em cena Cré. Sabe? Então, eu acho que esse jogo aí é um jogo que tem pano para manga, né? Que dá samba. Isso eu acho que dá para casar justamente com o que eu ia puxar o papo agora. A gente tem pouquinho tempo, né, meu Deus? Você tem outro compromisso no instante também. Mas vamos. Eu acho que, para final, uma coisa que foi uma preocupação minha que partiu depois, Elise. Foi muito legal você ter tocado no audiovisual, porque o audiovisual me reeducou também para muita coisa. Eu comecei a escrever para o audiovisual tem uns 3, 4 anos. E é isso, né? A dramaturgia, ela nasce para mim dentro de um grupo de teatro, né? Precisava de alguém para escrever dentro do grupo, e eu era a pessoa que era mais próxima desse universo, e fui me apaixonando, mas eu venho de uma geração em que os temas, eles são mais fortes que as histórias, né? Então a gente isso começa... Isso é um perigo grande. Exato. E eu hoje eu sou uma pessoa que me apaixona mais pelas histórias. A Nau talvez é o meu primeiro grande investimento numa história, assim. Mas até então eu fazia espetáculos com temáticas, e não com histórias. E era justamente sobre isso. O audiovisual me levou a pensar na ação, a pensar no que se está fazendo, no verbo de ação, né?
que está agindo... Antes era muito mais uma peça-ensaio desse caminho. Como é que você pensa essa dramaturgia contemporânea agora, que tem dialogado e redialogado? Eu sinto, não sei se é uma visão louca minha, mas eu tenho sentido isso, que a gente tinha banido um pouco o diálogo com as narrativas no sentido de história, né, de pensamento de ação. Passamos um tempo quase fazendo peças ensaios, peças teses, essas coisas, e a gente tem se redialogado e criado esse caminho de temas pertinentes em histórias coerentes, né? Como é que você enxerga esse caminho dessa dramaturgia contemporânea? Daniel, eu sempre fui cafona. Assim, é um lugar que eu gosto. Eu falei para Thiago isso ontem eu também. Gosto. Thiago, eu quero contar historinha, só isso. Eu sou absolutamente cafona. Eu ouvi de um diretor uma vez, você é classe média. Eu disse, provavelmente, que não seja demérito, porque a maior parte da população que vai aos teatros, que tem como pagar um ingresso para o teatro, é a classe média. A gente precisa falar com eles. Eu não acho que o arrobo conceitual do artista deve ser mais relevante do que o público precisa buscar. Eu sempre me preocupei com isso. Assim, é uma coisa que a pessoa sair da sua casa, tomar um banho, sair da sua casa, pagar um ingresso, entrar, sentar, ela precisa do diálogo. Exato. Não é para te aplaudir que ela está ali. É para que a gente dialogue com ela e leve para ela alguma informação. Pode ser só rir. Eu não tenho o menor problema com o espetáculo, você senta lá só para rir. Exato. Gente, rir é um fenômeno. Alívio é um luxo. Então eu não posso ter preconceito com isso. Sabe, um espetáculo como A Bofetada, por exemplo, que conseguia arrancar risadas de milhões de pessoas, sei lá, em estados diferentes, em cidades diferentes, em temporadas diferentes, durante 20 anos, é um fenômeno da cena. E você precisa respeitar, por mais que a sua arrogância criativa te diga que aquilo é menor. Não é menor. Não pode ser se ela faz alguém rir. Eu parto desse pressuposto. Então, sou cafona, eu acredito na história, acredito que as histórias... Eu acredito que nós fomos criados com narrativa. Então, nós fomos criados com novela. O nosso ponto de partida do espectador e meu é novela. Então, por mais que a gente hoje veja as possibilidades de recriação desse universo, e é nosso trabalho recriar isso, mas não é nosso trabalho repetir isso. Nosso trabalho é recriar isso, mas não é negar. Porque eu acho que negar a base cultural do seu próprio país é de uma arrogância tão grande que provavelmente eu não vou me identificar com o seu espetáculo. Eu vou achar que você está num lugar que eu não alcanço, porque a minha base é da novela, é da Sessão da Tarde. Eu vi Lagoa Azul 4 vezes, e aí eu tenho o meu olhar crítico a partir disso. É a partir de Caça-Fantasmas, é a partir de ET, é a partir de Hollywood, é a partir dessas referências que esse país é construído. E também dos Trapalhões, que eu assisti todos, e também de Nelson Rodrigues. Essas referências que são... É Paulo Coelho, sabe? É Romero Brito. Essas pessoas são fato. Você não tem como negar nem dizer que essas pessoas não existem ou que elas não são relevantes porque elas são pop. Ao contrário, elas precisam ser levadas em conta, nem que seja para se distanciar. E eu vou me distanciar a partir de uma referência que eu estou vendo que todo mundo conhece. Mas faça isso e distancie. Mas não ignore. Não ignore a cultura das pessoas. Não ignore o axé music. Não ignore o pagodão. Não ignore que a pessoa gosta de descer na garrafa. Não ignore que toda música fala de bunda. Não dá para ignorar. Sabe? Eu tenho muito medo do artista que se distancia do espectador, do público. Porque você vai ter que gritar muito mais alto para ser ouvido. Eu acho que quem mais se aproxima do público consegue falar e ser ouvido. Você pode ressignificar tudo. Você pode não gostar de muita coisa, mas você não pode ignorar essas coisas. Sabe? Então, eu nunca fui da narrativa literária em cena. E eu temo muito quando o posicionamento fica na frente do lúdico. Se eu vou ao teatro porque eu quero lúdico. E o lúdico tem que me levar à profundidade de que eu for possível de captar da sua obra. Mas o lúdico é o nosso trabalho. Nós somos profissionais do lúdico. Então, eu não posso pegar uma tese e botar em cena. Sabe? Eu acho que o trabalho da companhia que você fez parte
que tem a terrível função de trazer, e maravilhosa e divina função de trazer a cultura afro-brasileira e a religião afro-brasileira para a cena, vocês foram muito relevantes pós-banda de Teatro Olodum. Eu acho que tem um papel de diálogo entre esses marcos de ocupação da cena, que eles precisam ser reconhecidos exatamente porque eles se aproximam do que eu acredito. Entende? Eu acho que um dos segredos da companhia é tocar num ponto que quem ama e quem odeia fala sobre. A cultura afro-brasileira e a religião de matriz africana é um assunto do Brasil. E vocês, como uma companhia que fala sobre um assunto do Brasil, já se tornam muito relevantes. Né? Eu estava em Brasília quando estreou o Ogum, e foi patrocinado pela Fundação Cultural Palmares, que eu era diretor. Entende? Então, eu estava em outro lugar completamente, eu não conhecia o trabalho de vocês ao vivo, mas eu vi umas fotos e eu disse, uau, tem alguém fazendo um Ogum prateado na escola de teatro da UFBA, que eu já conheci nesse momento, que vocês estavam fazendo na temporada lá, que foi patrocinada pela Palmares. Sim. E eu disse, uau, andamos, teve um passo, sabe? E eu acho que esses passos precisam ser reconhecidos e a gente precisa não se distanciar de quem a gente é, até para conseguir mudar quem a gente é. Ai, que bom ouvir isso, Elisa. Que bom, que bom, que bom, que bom. É engraçado você falar isso, porque quando a gente começou a montar Exu, né? Era uma das grandes... Minha mãe é uma mulher negra, católica. E quando eu comecei a escrever Exu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu tenho que explicar para minha mãe quem é Exu, sabe? É para esse tipo de pessoa que eu quero explicar. Minha mãe é uma mulher negra, católica, sabe? Esse ponto de partida é um ponto de partida que me faz escrever. Exato, eu sempre penso nisso. Entende? Eu sempre penso em minha mãe. Eu sempre penso, minha mãe não vai entender isso não, gente. Não, tá meio... minha mãe não vai entender, não. Quando eu vim para Salvador, as primeiras coisas que eu perguntei foi assim: gente, essa peça tem que ir para Alagoinhas e todo mundo de Alagoinhas tem que gostar, mais do que o povo de Salvador. É isso. A gente tem duas coisas que a gente não pode esquecer: de onde a gente veio e quem veio antes da gente. Sim. São máximas da minha vida. Claro. Nunca esqueça de onde você veio, porque aí você não se perde e você vai ter sempre para onde voltar. E nunca se esqueça quem veio antes de você, porque você tem que aprender com a experiência do outro. São totens para mim de vida. Eu não me perco, não. Ai, que massa, que massa. Elísio, a gente está atrasado já no tempo, então eu vou fazer uma última pergunta, tá? Se deixar, eu vou ficar a tarde toda aqui contigo. Mas eu quero muito trocar mais contigo mesmo, assim, é um desejo de muito tempo. É tanto que sempre quando a gente pensa em alguém para consultoria, Elísio. Eba! Porque eu me identifico muito com essa fala, e eu acho que você consegue uma coisa que é muito legal como dramaturgo, como diretor, como artista negro, que é pensar popularmente, justamente, coisas que a gente acredita que devem ser faladas e que acredita que devem estar na arte, justamente pensando nesse caminho popular. Eu acho que é muito importante isso, né? E aí, para a gente finalizar, eu acredito que muitos dramaturgos vão assistir isso, né? Estarão conosco na sexta-feira. O que é que você falaria para o percurso da pessoa que se entende enquanto artista, mas também se entende enquanto a necessidade de se tornar profissional e de entrar nesse mercado? Como é que você avalia e o que você falaria para alguém que quer estar no mercado de dramaturgia hoje, no nosso país? Eu acho que a gente precisa, primeira coisa, consumir. Ninguém para escrever pode ser uma pessoa, pode ser uma ilha, sabe? Eu não acho que a escrita vem de um dom divino espiritual que vai descer em você e vai criar ali uma dramaturgia maravilhosa. Ou você convive, conhece o ser humano, ou você não vai conseguir escrever. Eu acho de verdade isso. Então tem que se relacionar, tem que saber ouvir, sabe? Eu sou do tipo que se tem uma confusão na rua, eu paro. Fico assistindo, pego o pedaço da história, passo o dia inteiro ouvindo um diálogo, fico o dia inteiro dizendo, mas será que eles são casados? Outro dia eu sentei num restaurante porque tinha uma mulher mais velha com um menino conversando e eu fiquei pensando, mãe, filho, marido e mulher. Eu sentei até ver se eles iam se beijar na boca ou não iam se beijar na boca. Aí chegou um outro menino e beijou o menino. Eu disse, os dois são namorados, aí deve ser a mãe aceita. Aí eu estou satisfeito, aí eu já tenho ali eu consumo a vida real. E assim, para mim não é perda de tempo. Ao contrário, é entender, nem feira em supermercado. E eu adoro quando eu vejo as pessoas, eu consigo ser espectador da vida real. Isso é uma coisa muito... Eu não sou muito de ficar puxando conversa.
pessoas, mas eu sou muito de ouvir as coisas que estão acontecendo no entorno. E isso é muito inspirador para mim. Eu acho que a primeira coisa é consumir a vida real, consumir a arte, consumir a vida real. Para a escrita é fundamental. Segunda coisa, não ter ansiedade. A ansiedade de resolver o mundo em cada coisa que você escreve. Não é possível. Eu não vou conseguir dizer tudo que eu tenho a dizer que está entalado num dia só. Eu vou precisar fazer esta história que vai falar sobre isso, a outra história que vai falar sobre outro pedaço. A gente é uma máquina trituradora de problemas, de coisas, de conceitos. A gente quer falar tudo. E é essa ansiedade nossa de quando cai um projeto que nem andar na mão de uma pessoa desesperada, ela vai querer dizer tudo, botar tudo em cena, botar todos os adereços, as luzes todas, ficar tudo ali. Calma. Respira. Não vai ser o último, vai ter outro. Isso é legal, guarda para o próximo. Bota o que cabe nessa nau. Entende? Porque senão você acaba sobrepondo ideias boas, são tantas ideias boas que fica ruim. Então, quem está começando tem a tendência a querer dar o melhor, e o melhor é dar todas as ideias. Às vezes não é. Às vezes é identificar qual é a ideia boa e mergulhar nessa ideia boa para que ela fique legível para todo mundo. Então, isso é um outro ponto. E não duvidar de si mesmo. Eu acho que é um terceiro ponto que acontece muito é que a gente que eu morei minha vida toda em Salvador. Atualmente eu estou morando no Rio, mas eu morei minha vida toda em Salvador. E eu só me mudei para cá porque quem passou a pagar minhas contas foi o Rio de Janeiro. Então, eu ganhava aqui e morava em Salvador, e eu tenho 3 filhas. Então, eu vivia no trabalho e ia para casa no final de semana. Não é justo isso. Então, eu tive que fazer uma mudança para poder ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais confortável. Mas eu passei 3 anos indo e voltando do Rio de Janeiro todas as semanas. Todas as semanas. Vinha segunda e voltava sexta. Então, tem alguma coisa de errada com uma pessoa que mora em 2 lugares, né? Que mora em hotel e mora em casa. Tem a casa em outro lugar. Então, e a gente que tem essa perspectiva, a gente acha que a gente está fora o tempo todo. E quem está dentro da estrutura está procurando o que está fora. Então, assim, confie na sua construção. E o que mais se procura não é quem repete e faz como o outro faz. É quem faz do seu próprio jeito. É quem consegue achar uma forma sua de fazer. O maior elogio que eu já recebi na vida é quando alguém fala assim: eu vi esse espetáculo, eu achei que era a sua cara. Eu me lembrei de você. E aí você faz, então eu já consigo, de alguma forma, estar desenhando um desenvolvimento estético que alguém olha e imagina que pode ser a minha assinatura ali, sabe? Eu acho que esse lugar de achar um lugar, uma identidade, uma forma de fazer, é uma meta de vida para todo criador. Então, assim, eu acho que isso só é possível se você confiar em você. Então, não confie nas estatísticas de que quem está fora do eixo Rio-São Paulo está fora da visão, não. As obras, elas atravessam. As obras, elas circulam. E hoje a gente tem realmente um espaço muito mais democrático com os canais de streaming, com as redes sociais, com tudo. A informação flui dentro de uma outra lógica. Tem gente com carreira consolidada que nunca pisou na TV. Dá um exemplo, Baiana System. Baiana System não faz mídia, não faz TV, não faz programa Encontro com Fátima, nem nada, e é um fenômeno de público, de construção e de identidade artística e de tudo. Mas eu me lembro assim, o primeiro show que eu vi da Baiana System já era Baiana System. Já tinha vídeo, já tinha as cores, já tinha a atitude, já tinha a postura. Tem uma ideia acreditada ali. Entende? Então, quando você acredita na ideia e você tem identidade, o caminho é uma construção. Então, meu conselho, minha sugestão, minha visão é: pula o pedacinho que te sabota. Guarda ali e diz assim: o que eu estou fazendo é importante, sim, é relevante, sim, e vai ser visto. Massa, massa, massa. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Que a gente sexta-feira. Já foi a oficina, mas foi tudo junto. Oi? Né? Foi tudo junto. Já foi a oficina, mas foi tudo junto. Foi tudo junto nessa brincadeira. A galera vai colocar aqui um monte de. Sexta-feira eu vou ficar.
Sexta-feira eu vou ficar ouvindo, vou ficar respondendo, eu não vou fazer Fique tranquilo. tomar Não, o tempo todo falando, não. a ideia é que a galera assista mesmo, e sexta-feira chega aqui cheia de dúvidas. Eu mesmo já vou trazer algumas, eu sempre reassisto as oficinas, mas é muito bom conversar com você, muito bom saber da sua existência, Elísio, para todos nós, e dizer que a Nau está aqui muito feliz com a sua presença, tá? Eu vou... Elenco, manda um beijo para Elísio. Obrigado, feliz. Todo mundo aqui, ó. Beijo, Elísio. Merda para vocês, vocês vão arrasar muito, viu? Axé, obrigado. Vão arrasar Obrigado, muito. obrigado. Beijo grande, obrigado pelo convite. Valeu, vamos trocar mais, mas até a próxima. Vamos. Até sexta. Até sexta, tchau, tchau. Tchau.